Oi, gente, tudo bem com vocês? Geralmente eu trago vídeos de louvores aqui para o canal, mas já faz alguns dias que eu tenho vontade de trazer uma palavra, né, para fortificar a sua fé, para fortificar você. E a palavra que eu vou trazer encontra-se lá em Segundas Reis, capítulo 5, que vai contar a história muito conhecida de um homem que era chefe do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, e era varão, homem valoroso, porém ele era leproso. Mesmo diante de todas essas características que definiam quem era Naamã, havia uma, né, que torna ele tão conhecido na história bíblica, que era a sua lepra, né, que era o fato de Naamã ser leproso. Na casa de Naamã, como servo de sua esposa, havia uma menina que era de Israel, que ela foi levada em cativeiro, né? E ela acabou falando para sua senhora que havia um homem em Israel, né, chamado Eliseu, que poderia sim dar a cura a Naamã. Então Naamã, obviamente desesperado, querendo a cura, falou para o seu senhor que a menina havia falado, né? E logo o rei da Síria mandou cartas para o rei de Israel para que ele curasse Naamã. E o rei de Israel ficou desesperado. Como eu vou curar Naamã? Eu não posso. E aí o rei de Israel não, desculpa, Eliseu, né, ficou sabendo sobre o rei, né, que o rei havia ficado desesperado. E disse assim, não, deixa Naamã, né, vir até mim que eu vou mostrar para ele que há um Deus em Israel, né, eu vou mostrar para ele quem é o Deus de Israel. Quando Naamã chega diante da casa de Eliseu, ele recebe ele é recepcionado de uma maneira que ele não esperava, né? Primeiramente que Eliseu nem chega diante dele. Eliseu manda o seu moço diante dele para falar para ele que ele se banhe no Rio Jordão. Então, Eliseu não, desculpa. Naamã fica como assim, né? Que recepção é essa? Tem rios que são melhores do que Jordão. E ele nem veio nem me recepcionou, como assim? Né? Então ele fica indignado e obviamente ali não vai se banhar no Rio Jordão, não foi recepcionado como ele queria, né? O Rio Jordão não era, sei lá, um rio tão limpo, né? Então ele acaba ficando indignado. E alguém fala para ele, olha, Naamã, se Eliseu ele tivesse te falado para fazer coisa mais difícil, você não iria fazer? Então o que é que custa você se banhar 7 vezes no Rio Jordão? Então Naamã vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão. No 7º mergulho, ele fica curado e a sua carne fica como a carne de um menino, como a carne de uma criança. Com essa palavra, que foi a palavra que o Senhor colocou uma vez no meu coração, falou comigo, eu posso ver que o desejo do Senhor, além de curar a lepra física de Naamã, era curar o seu coração. E talvez você seja como Naamã, né? Haja uma lepra espiritual em você, que te impede muitas vezes de se humilhar, de se render aos pés do Senhor, de descer 7 vezes ao Jordão, né? E a oração, né? A ausência da oração, a ausência de oração se algo contínuo na nossa vida, é uma demonstração da lepra de Naamã. Porque quando você não ora, quando você não busca, quando você não se derrama aos pés do Senhor, você está dizendo que você não depende dele. Porque, ora, se para Jesus, que é Deus, para exercer a sua função, o seu ministério para o qual ele foi determinado, para o qual ele veio à terra, ele esteve em oração, então quem somos nós? Né? O homem começa a pecar quando ele acha que ele não necessita de Deus, quando ele acha que não precisa do Senhor, né? Quando ele se acha suficiente, mesmo que dentro dele haja uma lepra.
como aconteceu com Naamã. Talvez se aquele rapaz não houvesse falado com o Naamã, dissesse, olha, se Eliseu pedisse para que você fizesse coisa mais difícil, você não iria fazer? Talvez se esse rapaz não conversasse com Naamã voltasse para casa com a mesma doença, só para não se humilhar, só para não se render. Então, muitas vezes, o que falta na nossa vida para alcançarmos o nosso milagre, seja físico, seja espiritual, seja onde for, é a humilhação. E eu posso te garantir, meu irmão, que a humilhação, ela começa dentro do seu quarto de joelhos dobrados. Se você ainda não teve essa prática, comece hoje a se render aos pés do Senhor, a reconhecer que Ele é o dono da sua vida, que você depende dEle. Glória a Deus. O Senhor te ama e mais do que nós queremos ter experiências com o Senhor quer ter experiências conosco. Então que possamos todos os dias nos render aos pés do Senhor. E é incrível que quando Naamã ele é curado, lá no versículo 15, diz que então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós nos tornamos servos e paramos de nós mesmos ser os próprios deuses da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que você seja ricamente agraciado com essa palavra do Senhor.